Olá, amigo mecânico, eu sou o Daniel, da Super G Auto Center, nós somos parceiros da MTE. Hoje estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre componentes e sensores eletrônicos de um veículo Corsa 1.0 VHC Flex 2006. Antes de iniciarmos os testes dos componentes eletrônicos, vamos dar uma rápida explicação do funcionamento do sistema de injeção eletrônica. O veículo é composto de sensores como sensor MAP, sensor de oxigênio, sensor de rotação, sensor de velocidade, sensor de temperatura de água. O funcionamento de cada sensor depende um dos outros, porque são todos acoplados a uma central eletrônica e todos precisam gerar informações para o funcionamento perfeito. A manutenção preventiva é apresentada no manual do proprietário, indicando a manutenção preventiva desses sensores. Os sensores se tem uma média de troca numa manutenção preventiva de 60 a 80 mil quilômetros. Tem que ser checados todos os sensores, medidos, e com o próprio scanner monitorá-los, o funcionamento de todos eles. O veículo possui uma luz de anomalia no painel. Quase todos os sensores deixam no módulo de injeção, na parte de memória de avarias, um problema. Não são todos. Quando a luz acende, é necessário levar o carro a uma oficina, colocar o scanner e fazer o diagnóstico. Os que não apresentam, teriam que ser checados mecanicamente. As dicas necessárias, como havia dito, são componentes sensíveis e precisam ter muito cuidado de não derrubá-los, excesso de aperto e limpeza no momento da instalação. Isso é fundamental para um bom funcionamento do veículo. Precisamos de tabelas, no caso de sensores, para saber a resistência, a voltagem exata desses componentes. É necessário um manual de esquema elétrico. Vamos começar mostrando a vocês o ECT, ou mais conhecido como sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Vou abrir agora aqui. Sempre tomar muito cuidado com o manuseio dessas peças, que são peças muito sensíveis. A princípio, toda peça, componente eletrônico, é viável fazer uma análise e uma medição antes do momento da instalação, para evitar futuros problemas. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês, com o multímetro, na escala de resistência, em ohms. Vamos fazer uma medição com a temperatura ambiente. Eu tenho uma tabela, nós temos uma tabela aqui para sabermos a resistência em determinada temperatura. Então, com a ponta do multímetro, conectar o sensor de temperatura, ele dará uma certa resistência. Hoje estamos com uma temperatura média de uns 20 graus Celsius, ambiente. O sensor está dando 3.000 ohms, é a resistência média desta temperatura. Então nunca esquecer de sempre examinar a tabela para não errar no diagnóstico. Sensor MAP, ou sensor de pressão absoluta do motor. No caso desse sistema, esse sensor tem duas funções: medir a pressão do coletor e a temperatura de ar no coletor de admissão. Os sensores de pressão medem a pressão absoluta relacionada ao fluxo de ar que está entrando no coletor de admissão. TPS, ou mais conhecido como sensor de posição da borboleta. O que é esta peça? Esta peça é um potenciômetro que fica fixado no corpo de borboleta, ou TBI. E qual a função dela? A função dela
é mandar através de um sinal ao módulo a posição exata do sensor de borboleta no corpo de borboleta. Sensor de rotação. O sensor é constituído de um ímã permanente e uma bobina elétrica. Qual a função desta peça? É gerar um sinal através de uma roda fônica ou roda dentada ao módulo de comando. Principais problemas: carro não pega ou falha em funcionamento do motor. Agora vamos falar de sonda, um sensor muito importante no funcionamento do veículo. Eu vou apresentar a vocês dois tipos de sonda, uma planar e a outra convencional. Vou explicar a vocês a diferença das duas. Sonda planar, utilizada em carros mais novos, normalmente em carro flex, mas isto não é uma regra. Sempre verificar a tabela de aplicação. E temos aqui a sonda convencional, utilizada nos carros mais antigos e normalmente a gasolina. Vamos às diferenças. Sonda planar, ela se tem uma resistência maior, que pode ser medida antes da montagem na parte do aquecedor. Como todos sabem, no caso dessa sonda, é uma sonda de 4 fios, duas de aquecedor, uma de sinal e uma de massa. Então aqui nós podemos ver também a diferença na cabeça da sonda. A planar, ela se tem os furos na parte frontal da sonda e a convencional, os furos na parte lateral da sonda. Uma dica muito importante para ter um diagnóstico rápido é em relação aos fios conectados na sonda. Uma sonda planar, para nós identificarmos com mais facilidade, os fios do aquecedor, eles são paralelos um ao outro, Como posso mostrar aqui a vocês, paralelos um ao outro. Uma sonda convencional, os fios de aquecedor são opostos, e isso é uma regra. Isso nós conseguimos identificar com mais facilidade se a sonda é planar ou convencional no veículo. Ela faz o quê? Ela faz a leitura dos gases do escapamento, mandando o sinal para o módulo, fazendo a correção da mistura estequiométrica, ou tanto pobre ou como rica. Ela pode ler de 0 a 900 mV. Isso varia constantemente. Essa é uma sonda em perfeito funcionamento. Isso são regras a todas as sondas. Agora vamos medir o sensor de temperatura do arrefecimento do motor. O sensor de temperatura, que é um dos componentes mais sensíveis de um veículo, um simples torque exagerado compromete o funcionamento do componente. O aperto correto deste sensor é em média de 40 a 60 Nm ou de 4 a 6 kg. O veículo no momento está na temperatura ideal de trabalho, aproximadamente 90 graus, e a resistência desse sensor tem que dar por volta de 240 ohms. Então vamos ao teste. Primeiro, se desconecta o plug do sensor e com o multímetro na escala de resistência ou em ohms é feita a medição. Agora nós vamos fazer a verificação do sensor MAP. Como vocês sabem, neste veículo o sensor MAP apresenta duas funções. A função de pressão, de medir a pressão do coletor de admissão e a temperatura do ar. E o aperto específico é um leve torque. Como o sensor TPS, nós estamos verificando a alimentação, é por volta de 5 volts.
o multímetro tem que estar conectado nos pinos A e B. Então, através do osciloscópio, novamente, nós vamos verificar o gráfico na operação, tá? Na depreciação do motor. Com o osciloscópio, tá? Conectado na bateria, tá? Igualmente no sensor de rotação, tá? O massa, tá? Nós conectamos a ponta de teste no terminal número 1 do sensor MAP, tá? Que é o fio que gera o sinal, tá? Para a verificação deste componente. Agora o carro está em marcha lenta, eu vou acelerar o carro, tá? E nós vamos ver, tá? Na depreciação o valor, tá? No gráfico. Como nós podemos comprovar, tá? Ele gera um sinal, tá? Diferentemente do sensor de rotação, esse sensor ele tem uma resistência muito baixa. Devido a isso, tá? Nós temos no gráfico, tá? Uma oscilação muito pequena. Agora nós vamos fazer uma medição, tá? Do TPS, tá? Que é o sensor de aceleração do corpo de borboleta. Na hora da montagem, tá? Efetua-se uma limpeza no local, tá? E com muito cuidado é instalado, né? E com um aperto muito pequeno. Bom, tá? Estou com o multímetro aqui conectados no fio A e B, né? Para primeiramente a gente saber se recebe uma alimentação do veículo, tá? Então agora eu vou funcionar o veículo. No momento, estamos recebendo uma alimentação de 5 volts direto do módulo, tá? Então aqui nós já sabemos, tá? Que a alimentação esse sensor está recebendo normalmente, tá? Agora nós vamos fazer a medição do potenciômetro deste sensor, tá? Agora estamos conectados com o multímetro nos pinos A e C e vamos medir, tá? O tempo de aceleração, tá? Então, com o multímetro ligado, eu vou acelerar a borboleta e ele gradativamente vai aumentando esse valor. Isso indica que está em perfeito funcionamento o TPS. Desacelerando, ele volta, tá? Bom pessoal, continuando os testes, tá? Agora com a ajuda de um osciloscópio, nós vamos fazer a verificação do funcionamento do sensor de rotação. Com o osciloscópio conectado à bateria, no caso ele é um osciloscópio digital, tá? É conectado na bateria, tá? O massa, tá? E o positivo, tá? No sinal. Neste caso, tá? No pino número 2 do conector do sensor de rotação, tá? Através disso obteremos um gráfico, tá? Que são ondas, tá? Chamadas de frequências, tá? Aqui no gráfico, tá? Nós temos aqui a amplitude, tá? E o tempo, tá? Que é medido em hertz. Como nós estamos vendo, tá? Nós temos uma onda, tá? Gerada pelo sinal do sensor de rotação, tá? Ela varia entre 5 e menos 5 volts, tá? Essa frequência, tá? Ela muda, tá? Em relação à velocidade do motor, ou seja, a rotação do motor, tá? Eu vou acelerar, tá? E nós vamos ver que essa frequência ela diminui e a amplitude aumenta, tá? Conforme a aceleração. O carro agora voltou à marcha lenta, tá? E nós podemos ver, tá?
que aonde nós temos esta falha de onda, tá, é o ponto morto superior do motor, tá, onde justamente, tá, é a parte que falta os dentes, tá, na roda fônica ou roda dentada. Tá. Através dessa leitura, tá, nós conseguimos identificar o perfeito funcionamento do sensor de rotação. Bom, agora vamos medir o sensor de oxigênio ou sonda lambda. O sensor de oxigênio, tá, está acoplado no escapamento, da mesma forma do sensor de temperatura, não podemos deixá-lo caído, batê-lo, tá, e nem molhá-lo com algum produto químico. Precisamos de um aperto de 40 a 60 Nm ou de 4 a 6 kg, respeitando sempre o torque recomendado pelo fabricante. Tá? A primeira coisa a ser vista, tá, é se a peça recebe alimentação de 12 volts. Então vamos ao teste. O multímetro, tá, conectado nos fios de aquecedor, tá? Nesse caso é uma sonda de 4 fios, tá? No caso 2 fios brancos, tá? A conexão, e nós vemos se nós recebemos a alimentação do módulo, tá? Recebemos a alimentação de 12 volts, tá? É sempre um pouquinho a mais, tá? Então aqui no caso o aquecedor desta sonda, tá, não tem problema e trabalha em perfeito estado. Um detalhe, tá? É medido na escala, tá, de 20 volts, tá? Agora no multímetro, tá, na escala de 2 volts, tá, nós vamos medir a voltagem dessa sonda. Tá? Conectando os 2 fios, tá? No fio preto e cinza, tá, que é o sinal da sonda, ela tem que variar de 0 a 900 mV. Tá? Então, no caso aqui nós temos uma variação contínua, tá? A sonda oscila, tá, de 0 a aproximadamente 900 mV. Isso significa que a sonda trabalha em perfeito estado. Uma dica muito importante, tá? Nunca se esqueça, quando um veículo chegar à sua oficina, tá, estiver com a luz de anomalia acesa, tá, que é a luz da injeção eletrônica, colocar o scanner, fazer o diagnóstico, tá, através da memória de avarias, para depois disso nós começarmos a fazer esses diagnósticos, tá, mecanicamente. Tá? Eu sou o Daniel, aqui da Super-G Auto Center, espero tê-lo ajudados, tá, com mais algumas dicas e informações técnicas, e até a próxima, e muito obrigado.